Olá, todas e todos, bem-vindas e bem-vindos à disciplina Pesquisa em Educação 1, segundo semestre de 2016, do curso de Pedagogia. Esse vídeo tem por objetivo apresentar o programa da disciplina, porém em um outro formato, no formato de um mapa mental, que é o que vocês estão vendo na tela. Isso porque vocês precisarão também dessa visão e também da construção desse mapa mental em outras oportunidades da disciplina. Dividimos o programa da disciplina Pesquisa em Educação em 4 componentes: o conteúdo, as estratégias pedagógicas, as dimensões avaliativas e a organização individual do estudo. Vocês têm aqui a ementa e os objetivos da disciplina, e aqui no conteúdo vocês têm as referências bibliográficas como notas nessas categorias. O programa também encontra-se em texto corrido em formato Word, disponibilizado no Moodle, bem como esse vídeo. Vamos então iniciar pelo conteúdo da nossa proposta e temos a primeira visão de que ele está dividido em 4 unidades constituídas em 4 temas: a delimitação do campo científico, tema 2, as etapas da pesquisa quantitativa, em seguida as etapas da pesquisa qualitativa e, por fim, a composição do trabalho científico. Na nossa visão, esses temas abrangem o que podemos denominar de pesquisa em educação. Vamos agora distribuir e discriminar cada tema desses, como eles estão organizados. Na delimitação do campo científico, eu vou aqui expandir essa categoria e vemos que surgem outras 2. Nós vamos discutir principalmente o que é ciência e a pesquisa empírica. O que é ciência? Nós vamos ver a distinção entre ciência, senso comum e ideologia, bem como é que podemos definir algum tipo de discurso, algum pensamento como científico. E vamos dar prioridade ao que estamos denominando de pesquisa empírica em 2 perspectivas: na perspectiva quantitativa e na perspectiva qualitativa. Podemos voltar então à nossa tela inicial e passar para o segundo tema, que são as etapas de uma pesquisa quantitativa. Vamos expandir esse tópico e trabalhar principalmente o que denominamos em inglês de um survey, equivalente a um levantamento, que são essas pesquisas que normalmente nós vemos na mídia, por exemplo, em relação a um levantamento sobre a situação eleitoral prévia a uma eleição, ou seja, uma pesquisa de opinião. Dentro do survey, do levantamento, se a gente expandir, vamos ter 3 outros elementos, que denominamos da teoria, da empiria e da análise de dados. Por sua vez, cada um dessas 3 categorias se subdividem. Em termos de teoria, a pergunta que colocamos é como teorizar do ponto de vista da pesquisa quantitativa. Aqui nós temos 3 outras categorias: o problema de pesquisa, como identificar, o conceito de hipótese e do referencial teórico. No caso das hipóteses, elas vão requerer a construção de um modelo teórico
que depois nós vamos ver, pode ser dimensionado como relações de variáveis. Voltamos então ao survey e temos a parte empírica ou a empiria, onde nós podemos também denominar o que chamamos de metodologia normalmente na pesquisa. Aqui a pergunta que fazemos seria como observar, já que a gente definiu anteriormente a pergunta, ou respondeu a pergunta como teorizar. Aqui, como observar, nós vamos precisar utilizar os conceitos de população e amostra e podemos utilizar instrumentos de coleta de dados que nós vamos centrar no instrumento denominado questionário e a gente vai ver como construir esse instrumento. Voltamos então à terceira categoria do levantamento, que é a análise de dados. E a pergunta que colocamos é como analisar. E aí nós podemos ter tanto uma visão descritiva quanto uma visão analítica. Na visão descritiva, nós temos uma base estatística, trabalhamos com distribuição de frequência e os valores podem ser absolutos ou percentuais. Na visão analítica, nós fazemos teste de hipótese, que está lá na parte teórica, também teremos uma base estatística e faremos, em vez de uma distribuição de frequência, trabalhamos com cruzamentos e os valores também podem ser absolutos e percentuais. Com isso, nós esgotamos essa categoria do survey como exemplo de pesquisa quantitativa. Passamos então à etapa, nosso tema 3, que são etapas de uma pesquisa qualitativa. E aqui nós temos 4 categorias: a natureza, a teoria, a interpretação dos dados e o que chamamos de empiria. Na natureza da pesquisa qualitativa, entendemos que o importante é captar a subjetividade dos sujeitos, então ela não é tão objetiva quanto na pesquisa quantitativa, mas trabalha com a subjetividade dos sujeitos e o significado na visão que esses sujeitos abordados na pesquisa têm. Do ponto de vista da teoria, a pergunta de como teorizar, a gente tem a experiência da ida ao campo, a experiência da observação, e que a gente trabalha com o problema, questões iniciais e o referencial teórico. Em relação à interpretação de dados, a pergunta de como interpretar, nós veremos como categorizar os conteúdos, porque, na verdade, a gente capta o discurso de sujeitos, de pessoas que falam a respeito de um problema, de uma realidade, e a gente tem que entender como interpretar isso a partir da categorização dos conteúdos. E nós vamos ver, principalmente aqui, como os mapas mentais são úteis, que nem esse que vocês estão vendo na descrição do programa. Do ponto de vista da empiria, nós temos a metodologia, o mesmo caso que na pesquisa quantitativa. A pergunta é como observar, e o instrumento de coleta de dados é o roteiro de entrevista. A partir daí, esgotados esses 2 temas, nós teremos uma quarta unidade, um quarto tema, que é a composição do trabalho científico, que é principalmente o que se tem nos cursos sobre metodologia de pesquisa ou cursos sobre pesquisa, é como escrever e apresentar um relatório de pesquisa, porque existe uma redação científica para isso, e o uso das normas da ABNT, porque, na verdade, devemos seguir determinadas normas para compor o trabalho científico. Isso é o que diz respeito ao conteúdo
do programa. Do ponto de vista das estratégias pedagógicas, o que nós vamos utilizar? Nós entendemos essa disciplina como semipresencial, ou seja, nós vamos utilizar os nossos encontros das terças-feiras como semipresencial, né? Nós vamos ter ele como presencial, mas nós também vamos ter o ambiente mudo, que a maioria de vocês já devem conhecer, e ter outras interfaces virtuais. Então, se a gente expandir essa visão semipresencial no ambiente mudo, nós vamos ter atividades que vão estar lá o conteúdo, vão ter questionários, vão ter tarefas, e ele também é um ambiente para comunicação, um fórum de notícias do professor, um fórum de dúvidas e também um calendário. Do ponto de vista dos encontros presenciais, é onde pode acontecer explicações do professor. Nós vamos ver o uso do portal do Observatório do PNE, que vocês vão ver ao longo da disciplina, e nós vamos ter atividades em dupla. E outras interfaces que podem ser usadas são as que vocês normalmente usam, e eventualmente a gente pode usar também, mas principalmente esse portal denominado Observatório do PNE, e o PNE é entendido como Plano Nacional de Educação, que vai ser uma ferramenta útil para aprendermos pesquisa e ao mesmo tempo dentro de um conteúdo educacional, né? Porque a disciplina é pesquisa em educação. Vai ter um exercício de pesquisa em dupla, em termos da análise do portal do Observatório do PNE, e esses resultados das duplas vão gerar um relatório, e aí a gente vai trabalhar a construção e redação desse relatório, vai ter uma apresentação oral e um debate com a turma. Bom, do ponto de vista das outras duas categorias restantes, na verdade, nós temos as dimensões avaliativas. Como é que entendemos a avaliação nessa disciplina? Que depois, nas dimensões avaliativas, temos as regras do jogo. As regras do jogo têm como princípios dois princípios. Entendemos a avaliação como reflexo do aprendizado, ou seja, a avaliação é dizer se está bom ou não, e isso requer dizer se o aprendizado ocorreu naquele nível esperado ou não. E também o outro princípio da transparência e clareza. Nesse caso, a gente tem 4 categorias associadas a isso. O objetivo da transparência e clareza dos critérios de avaliação é levar cada um ao MS e SS como menção final. Entendam, ela resulta de um esforço, né? Ela resulta de um compromisso, ela resulta de um aprendizado efetivo que pode se traduzir no que seria uma boa menção MS ou SS. Temos também aqui as pontuações de 0 a 100 e identificamos 3 critérios. O critério do compromisso, que nós queremos avaliar traduzido pela realização das atividades no Moodle, entrega das tarefas no prazo e também frequência nos encontros presenciais. No compromisso também nós temos atividades eventualmente realizadas presencialmente. Temos a competência individual, que vai ser avaliada a partir da participação em sala de aula. Vão haver testes presenciais sem consulta, respostas a questionários que vão ser na modalidade de múltipla escolha, que vão estar disponíveis no Moodle, e também elaboração de mapas mentais.
Do ponto de vista da competência em grupo, o grupo aqui é um grupo de 2, é uma dupla, e aí vai ser a capacidade de elaborar um texto em formato de relatório científico e fazer uma apresentação oral, e essa competência vai poder ser avaliada a partir de uma análise daquele portal de observatório do PNE. Nas outras duas categorias, nós temos que a menção final vai ser dada pelo cálculo da média final ponderada de todas as pontuações, e também tem uma atribuição da menção final do professor, que é um componente qualitativo, onde o professor pode, a partir do conjunto da obra, ter uma posição não somente restrita ao cálculo da média. O importante é que vão ter várias atividades e que vocês façam da melhor forma e, portanto, podem, com isso, atingir o objetivo nosso, que é levar todos ao MS-ISS. E, por fim, as informações em fluxo, que é que o aluno será informado em processo sobre sua posição em termos de pontuação, o tempo todo vai estar sabendo, e saber o que precisa fazer para poder elevá-lo. Isso é importante porque permite ir recuperando e melhorando durante o processo de toda a disciplina, que na prática vai no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dura em torno de 4 meses e, portanto, é um tempo razoável para se ter uma boa avaliação na disciplina. Essas são as regras do jogo e, por fim, chegamos à quarta categoria da disciplina, do programa da disciplina, que eu julgo importante, que é a organização individual do estudo. Então, eu acredito e tenho como pressuposto a existência do aluno autônomo. O que seria isso? É um aluno que sabe se auto-organizar e sabe gerenciar seu aprendizado. Nesse sentido, o que é gerenciar o seu aprendizado? É definir um horário para estudo, preparar um plano de estudo, ter uma carga semanal de dedicação, e aqui que significa, no fundo, 2 horas presenciais, embora nós vamos ter encontros que peguem contínuo 4 horas, então ele é flexível, mas teremos toda semana pelo menos 2 horas presenciais. Vai requerer 2 horas no mudo, em termos de leituras, em termos de realização de atividades, e também 4 horas que é fora, né, que são leituras e reflexão, realização de tarefas e comunicação com colegas. Então, isso aqui vai dar as 4 horas, digamos assim, comprometidas, e as 4 horas fora dos encontros presenciais. E aqui apenas um exercício, que essa é uma regra da UNB. Se vocês pegam 5 disciplinas no semestre, se vocês estudam 6 dias na semana, isso dentro do ponto de vista que são disciplinas com 4 créditos, né, na média, isso requeriria 3 horas fora das aulas de estudo. Se fossem 7 dias, 2 horas de aula. E aí vai ampliando na medida em que vocês fazem 6 disciplinas, precisaria, além das aulas, e se estudar 6 dias na semana, 4 horas por dia, né? Ou 3 horas e meia se estudassem todo dia. Isso aqui é hipotético, né? Se fossem 7 disciplinas, aumenta essa carga, seria 5 horas de estudo por dia, ou 4 horas em 7 dias. Mas isso é somente um exercício para mostrar como vocês devem definir horário para estudo e organizar um plano de estudo, não só para essa disciplina, mas para todas as outras que vocês pegaram nesse semestre. Enfim, esse é o programa.
É muita informação. Ele também vai ser apresentado presencialmente, mas fica aqui no formato de vídeo para quando vocês necessitarem. Ele também vai estar no formato de um documento Word, de forma que vocês possam consultar e vamos vendo o progresso também em termos do que essa é uma expectativa, é uma proposta inicial, mas vamos vendo também o ritmo da turma e a dedicação à existência para darmos conta e vocês ao final poderem dizer que saíram com uma visão, ainda que introdutória, sobre pesquisa em educação. Agradeço a atenção e aqui me despeço. Obrigado.